Olá, queridos e queridas, estamos de volta aqui com Conexões Espiritualidade Crítica e hoje vamos falar, como nessa semana fizemos, como sempre, um artigo no jornal GGN e que também dessa vez saiu no blog do 247 sobre a morte de Pepe Mujica e sobre a morte de Divaldo, que faleceram no mesmo dia. Então, é uma coisa necessária de ser dita, que não é porque as pessoas morrem que a gente tem que elogiá-las como se elas fossem santas. Eu já fiz isso aqui com outras personalidades, né? Mas também não é que vamos fazer um julgamento, né, da vida da pessoa, mas vamos fazer uma análise crítica, equilibrada, respeitosa da contribuição ou não que a pessoa deu na sua área de atuação, né? Então, tivemos aí duas personalidades que para mim são bastante diferentes, né? O Pepe Mujica e o Divaldo Franco. Eu, pessoalmente, me identifico muito mais com Pepe Mujica e vou explicar por quê. Todo mundo sabe que as minhas posições, desde sempre, foram bastante divergentes de Divaldo, né? E eu conheci-o pessoalmente várias vezes, encontrei, eu visitei a Mansão do Caminho e estudei, analisei as obras dele. Então não é algo que eu falo de orelhada. E de fato, assim, eu tinha várias divergências. Primeiro porque ele se alinhava, né, a esse movimento hegemônico espírita conservador, né, que é liderado pela Federação Espírita Brasileira, né, que é um movimento sempre à direita, né, e que no final dos seus últimos anos isso se acentuou de maneira bastante delicada, para dizer o mínimo, né? Porque ele apoiou ostensivamente o bolsonarismo, a Lava Jato, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, enfim. Então, isso, inclusive, provocou um racha, né, no movimento espírita, porque muita gente que gostava dele, eu já não o seguia e já não concordava com muita coisa dele, né? Então, para mim não foi surpresa, nem foi aí que teve uma ruptura entre de nossas visões sobre o espiritismo, né? E houve digamos, muita gente se escandalizou por ele apoiar um governo, um partido e lideranças que defendiam armamento da população, que defendiam tortura, né? Que defendia, enfim, toda essa misoginia, homofobia, enfim, tudo isso que nós sabemos que o bolsonarismo tem defendido, né? E que depois teve uma tentativa de golpe que agora está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, né? Então, vejam, isso tudo que aconteceu nos últimos anos, né, fez com que muita gente que era seguidora de Divaldo deixasse de ser seguidor de Divaldo. Eu nunca fui, porque nós tínhamos já tido várias divergências anteriores, né, doutrinárias, existenciais, de a maneira de se colocar, porque o que acontece? Uma das críticas que eu tenho feito ao movimento espírita brasileiro é justamente ter colocado os médiuns como lideranças, coisa que Kardec não fazia, né? Porque Kardec colocava os médiuns como intermediários que não necessariamente deveriam exercer uma liderança. Ou seja, a pessoa pode ser líder, ter uma liderança no movimento espírita, seja pelos seus conhecimentos, seja pela sua capacidade de liderança, enfim, de pesquisa, de fala, etc. E ela também ser médium. Por exemplo, é o caso do Leon Denis, né? Só para citar um exemplo. Mas não ser líder por ser médium, né? Porque o que acontece nesses casos, isso aconteceu também com Chico Xavier, infelizmente. O que acontece? A pessoa passa a dar carteiradas, orientações, ou se tornar-se um guru, porque é médium, né? E aí a sua fala passa a ser interpretada como uma fala que vem de espíritos superiores. Esses dias que eu escrevi esse artigo falando do Divaldo e do Pepe Mujica, daqui a pouco vou falar do Pepe aqui também, muita gente me
se contrapôs ao que eu estava falando, dizendo o seguinte: não, mas então, mas o Divaldo era inspirado pelos espíritos superiores, ele então estava certo. Olha só o perigo da coisa. Como? Por quê? Primeiro que os espíritos superiores não tomam a nossa opinião, nós temos nosso livre-arbítrio, os espíritos superiores, verdadeiramente superiores, não se metem nos assuntos terrenos, eles dão orientações gerais, filosóficas, tal, mas não de dar por exemplo, assumir um partido ou um político, defender um político. Não, jamais um espírito superior faz isso. Cabe a nós, dentro do nosso livre-arbítrio, dentro da nossa condição histórica de sujeitos atuantes na história, de assumir uma posição. E esperemos que assumamos, como espíritas, o lado certo da história. Infelizmente, o Divaldo assumiu o lado errado da história. O lado que está sendo agora julgado, que foi antidemocrático, que foi autoritário, que foi armamentista, que foi defensor da tortura, enfim. Né? Ou, por exemplo, quando ele esteve aqui em São Paulo e foi condecorado pelo Dória, que na época estava sendo criticado por dar ração, né, humana para os moradores de rua. Né? Então, quer dizer, essa é a questão. Bom, e aí o que acontece? Então os espíritos superiores não interferem, não se pode, e é esse o perigo da liderança, porque o líder é médium, porque ele passa a assumir como quase uma autoridade, não, uma autoridade de fala, porque ele está sendo intermediário de espíritos superiores. Não é verdade. Ele está sendo intermediário dele mesmo, das suas opiniões pessoais, do seu condicionamento histórico. Então vejam, o que acontece? A partir dessa perspectiva, é claro que cada cidadão tem o direito de expor as suas ideias, mas não em nome do espiritismo. Né? Então, quando alguém pode dizer, mas você é petista e é espírita. Não, primeiro que eu não sou petista, né? Eu sou anarquista. Mas eu não defendo, se eu vou defender um candidato ou qualquer coisa, eu não faço isso em nome do espiritismo. E muito menos como médium. Eu faço como cidadã, e eu sou médium. Mas eu jamais assumo uma postura de fazer uma análise, não, porque o partido das trevas, porque eu não sei o que. Não, jamais. Jamais misturo essas esferas, porque isso é extremamente problemático e perigoso. Né? Então, essa é uma questão. Outra questão é que o Divaldo, né, dentro dessa configuração que se armou no Brasil, de que os médiuns se tornaram líderes, os médiuns são idolatrados. E os médiuns permitiram isso, porque a gente não deve permitir idolatria, não deve, né? Vejam que coisa interessante que eu, aos 16 anos de idade, eu acho que eu até já falei isso aqui, aí eu falei numa outra live. Aos 16 anos de idade, eu escrevi meu primeiro artigo na Revista Internacional de Espiritismo. Né? E esse primeiro artigo foi justamente contra a idolatria mediúnica, já me prevenindo, porque eu fui muito precoce, com 13, 14 anos já psicografava, 16 já publicava mensagenzinhas, 19 publiquei livro mediúnico, livro de poesia, aos 20 sobre educação, então eu fui um tanto quanto precoce, e eu já começava as pessoas, ai que droga, que maravilha, e eu me assustei com isso, e falei, pelo amor de Deus, já com toda criticidade, né, que o Herculano Pires me inculcou, que aliás ele tinha várias críticas ao Divaldo, né? Então, com toda essa criticidade, eu já comecei a trabalhar contra esta idolatria. E até hoje procuro ter uma atitude despojada, não gosto dessa coisa de beijamão, de idolatria, nada disso, de chamar de mestra, de professora, de doutora, nada. Né? Então, é uma das coisas que a gente tem que procurar muito cuidadosamente se livrar. Eu me lembro, por exemplo, da Ivone Pereira, que não gostava disso também, ela foi o meu grande exemplo. Por exemplo, o Arigó, que também não gostava de nada disso. Aliás, o Fritz era meio bruto, justamente para afastar esse tipo de idolatria, né? Então, vejam, a idolatria do movimento vai subindo na cabeça da pessoa. Claro, todos nós temos vaidades, etc., fraquezas, vulnerabilidades, questões de autoestima, baixa ou alta, enfim, excessiva autoestima ou baixa autoestima que precisa se afirmar por conta de algumas faltas que houve na vida. Enfim,
Então, este movimento de idolatria dos espíritas em volta de um médium acaba por perturbar o próprio médium e ele aderir a este movimento, né? E é isso que acontecia com o Divaldo, e aconteceu inclusive com o Chico, né? Por mais que as pessoas falem, ele era o exemplo de humildade, não, só que não. Aquela humildade dele era uma forma de se mostrar santificado, né? E com isso eu não estou dizendo que ele era ruim, que ele. Não, é uma vulnerabilidade humana, né? É falta de terapia, que nenhum desses antigos tinha, né? Falta de olhar para si mesmo. Por exemplo, vamos citar o Divaldo. O Divaldo claramente era homossexual e, no entanto, ele era homofóbico. Então, quer dizer, tinha todo um discurso, né? De hipocrisia, de conservadorismo, né? Que é típico dos pastores mais conservadores, daqueles padres também mais conservadores, que têm uma vida dupla, né? Enfim. Então, toda essa problemática que nós temos que analisar quando desencarna alguém para a gente, digamos assim, se prevenir contra atitudes que podem ser perniciosas ao espiritismo. A outra coisa também, do ponto de vista doutrinário, há vários problemas nas obras do Divaldo, toda a série psicológica da Joana de Ângeles, que todo mundo exalta, eu analisei, conheço especialistas em Jung que analisaram e acham que aquilo é um pastiche, enfim, há muitas coisas aí a serem analisadas, que aqui agora não é o momento, mas eu ainda vou escrever sobre isso. Enfim, aí ele teve uma obra social que deve ser considerada, deve ser, mas também, né, do ponto de vista de nós que temos uma visão de crítica mais estrutural da sociedade, e aí sim eu me afino mais com Pepe Mujica do que com Divaldo, né? Por quê? Porque o Pepe Mujica foi alguém que trabalhou para mudar a sociedade, não apenas para, digamos, que é o tipo de assistencialismo que tem sido feito no movimento espírita, que o Divaldo era partidário, o Chico e toda a maioria das instituições espíritas tem feito. É um assistencialismo, você vai ali cobrir, necessário, ótimo, útil, atender às demandas que a população tem de saúde, de educação, etc., mas você não critica e não milita e não trabalha para mudar as estruturas sociais que devem acabar com a miséria. E não só mitigar, não só aliviar as pessoas que estão em miséria, mas acabar estruturalmente com a miséria, porque a sociedade é injusta. E aí nós temos um Pepe Mujica que teve uma atitude existencial fantástica. Primeiro porque aí as pessoas também falam, como você vai defender um guerrilheiro e não vai defender uma pessoa que militou pela paz? Só que essa pessoa que militou pela paz, ele era amigo do Bolsonaro, né? que armou a população brasileira e que queria dar um golpe de Estado e que queria matar o Lula, o Alexandre de Moraes e o Alckmin. Olha só que pacífico, que é aquele que o Divaldo apoiou, né? E foi condecorado por ele. Então, ingenuidade política, falta de alfabetização política, tudo bem, mas ele não podia ter feito isso em nome do espiritismo, né? Então essa é a questão. Agora, enquanto isso, aí as pessoas falam, mas você está apoiando o Pepe Mujica, que é um guerrilheiro. Sim, ele foi guerrilheiro para se opor contra uma ditadura que estava matando as pessoas. E essa guerrilha não é que ele matou gente, era para sequestrar, para torcar reféns, enfim, mas ele ficou quase 15 anos preso depois disso, inclusive em solitárias, 7 anos sem poder ler livros. Imagine a tortura que eu posso imaginar o que significa essa tortura. Para mim seria a pior de todas. Ele saiu da prisão, vejam só, não teve nenhum sentimento de ódio, de vingança, ou seja, foi mais cristão que muitos cristãos, né? E ele era ateu. Ele não teve nenhum sentimento de vingança. E aí ele foi se dedicar à política de maneira democrática, não mais pela guerrilha, pela violência, porque eram outras circunstâncias históricas também. E nesse caminho ele foi senador, foi deputado, senador e chegou à presidência da República do Uruguai, né? E o que acontece? O que é mais importante, ele tinha uma postura existencial franciscana. Então, a postura existencial do Pepe Mujica foi fantástica. Por quê? Porque ele chegou ao poder, mas ele nunca se corrompeu. Ele não tinha luxo, ele estava com o mesmo Fusca azul o tempo inteiro, né? Ficou lá no seu sítio junto com a sua esposa, teve uma vida simplíssima,
franciscana mesmo, ou seja, ele era um socialista franciscano ateu, um ateu franciscano, né? Então, quer dizer, é uma pessoa simples, despojada, é isso que eu estava dizendo. É isso que nós temos que ter como meta de vida, nos despojarmos. E quanto mais a gente sobe, seja intelectualmente, seja em liderança, seja politicamente, que temos um destaque ou qualquer coisa na sociedade, mais despojamento a gente tem que ter, né? Exatamente para não cair nessas armadilhas de vaidade, de exibicionismo e etc, né? Então, essa é a mensagem existencial que o Pepe Mujica deixa. Ele foi torturado, foi preso e não se deixou capturar pelo ódio e chegou, ao mesmo tempo, ao poder, a um reconhecimento internacional, à presidência da República, reconhecido internacionalmente como um grande líder de esquerda e não se deixou capturar também, nem tampouco pelo ódio, nem tampouco pela vaidade, pelo consumo. Aliás, ele deu lições existenciais incríveis, dizendo que a gente tinha que viver a vida, amar, estar com as pessoas, ao invés de ficar procurando tanto poder, tanto dinheiro, que não levamos para nenhum lugar, né? E ele tinha uma frase maravilhosa: eu sou ateu, mas espero estar errado, né? Então, eu até termino o artigo dizendo: vá em paz, Pepe, vá em paz, Divaldo. Eu orei também pelo Divaldo, orei pelo Pepe, porque sempre como espíritas a gente tem que mandar vibrações positivas para quem está partindo. Então, o fato de fazer uma crítica, uma análise crítica da personalidade ou da sua atuação no movimento espírita ou na política, onde for, não significa que a gente está tendo um discurso de ódio em absoluto, né? Eu conheci bem o Divaldo, encontrei com ele várias vezes, nunca tivemos uma relação de ódio, nada disso, né? Mas temos que ter uma análise crítica, simples assim, né? Então, eu terminei o artigo do GGN dizendo assim: vá em paz, Pepe, e se descobrir que você estava errado em relação a Deus, venha contar para a gente, né? Então, é isso, pessoas queridas, essa é a nossa reflexão do dia, né? E só mais uma coisa que eu fico, assim, extremamente surpresa, admirada, perplexa, né? Quando as pessoas, porque eu falo qualquer coisa do Divaldo, né? E as pessoas dizem: por que essa senhora faz pelo espiritismo? É quase nada. Eu dedico a minha vida 24 horas ao espiritismo, eu não faço nada. Então a pessoa nem me conhece, nem sabe o que eu faço. Ou as pessoas falam: vai estudar o espiritismo. Quer dizer, eu tenho 40 livros publicados, editora, cursos, etc. As pessoas me mandam estudar espiritismo. É de rir, né? A gente até ri. Mas, enfim, esta são as manifestações de raiva, de ódio que tem na internet. E nós estamos aqui firmes e fortes, sem ódio, pela paz. Um abraço a todo mundo.